Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para gravar um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre as 10 obras mais indisponíveis para você conhecer de Machado de Assis, né? Aí aqui fala, né? Os melhores livros de Machado de Assis. 10 obras indispensáveis para conhecer. Do maior escritor brasileiro. Aí aqui fala para você conhecer as obras que mais revolucionaram ele. Então, há mais de um século após sua morte, Machado de Assis continua ocupando um lugar central na literatura brasileira. Fundador da Academia Brasileira de Letras e considerado por críticos do mundo inteiro um dos maiores escritores da língua portuguesa, o autor transformou o romance nacional ao introduzir narrativas psicológicas sofisticadas, personagens ambíguos e uma crítica social que permanece atual. Seus livros seguem presentes em vestibulares, adaptações para o cinema e a televisão, clube de leituras e listas de obras mais importantes da literatura mundial. Embora Dom Casmurro seja frequentemente lembrado como seu título mais popular, a produção de Machado vai muito além da história de Bentinho e Capitu. Reunimos 10 obras fundamentais para compreender a trajetória e a relevância daquele que é considerado um dos maiores escritores de história do Brasil. Aí primeiro, Dom Casmurro, 1899. Poucos romances despertam tantos debates quanto Dom Casmurro. Narrado por Bentinho, o livro revisita sua juventude, o casamento com Capitu e as suspeitas de uma possível traição. A genialidade da obra está justamente na ausência de uma resposta definitiva, tornando o leitor parte da narrativa. 2. Memórias Póstumas de Brás Cubas, 1881. Considerado por muitos estudiosos o ponto mais alto da carreira de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas marcou a consolidação do realismo no Brasil. Narrado por um homem já morto, o romance rompe convicções da época ao dialogar diretamente com o leitor, utilizar capítulos curtos e recorrer à ironia para refletir sobre poder, vaidade, desigualdade e condição humana. Até hoje é apontado como um dos romances mais inovadores da literatura mundial. 3. Quincas Borba, 1891. Publicada 10 anos depois de Memórias Póstumas, a obra acompanha Rubião, um professor que herda a fortuna e os ideais filosóficos de Quincas Borba. Ao longo da narrativa, Machado constrói um retrato contundente sobre a ambição, loucura e manipulação social, ao mesmo tempo em que satiriza teorias científicas e filosóficas por meio do chamado humanitismo. 4. O Alienista, 1882. Embora seja uma novela publicada originalmente na coletânea Papéis Avulsos, o Alienista tornou-se uma das obras mais conhecidas do escritor. A história acompanha o médico Simão Bacamarte, que decide internar todos aqueles que considera mentalmente instáveis. Aos poucos, a própria definição de sanidade passa a ser questionada. Com humor refinado e forte crítica às instituições, o texto permanece surpreendentemente contemporâneo. Depois, Esaú e Jacó, 1904. Inspirado no relato bíblico dos irmãos Esaú e Jacó, o romance apresenta Pedro e Paulo, gêmeos que vivem em permanentemente conflito. Enquanto acompanha a rivalidade entre os dois, Machado retrata um Brasil em transformação, marcado pela passagem do Império para a República, oferecendo uma releitura crítica sobre política, sociedade e identidade nacional. Memorial de Aires, 1908, um último romance publicado por Machado de Assis. Memorial de Aires adota a forma de um diário escrito por um diplomata aposentado. A narrativa apresenta reflexões delicadas sobre envelhecimento, afetos, perdas e ao passar do tempo, encerrando a carreira do escritor com um tom mais intimista e contemplativo. Helena, 1876, escrito durante a fase romântica do autor, Helena narra a chegada de uma jovem reconhecida como herdeira de uma tradicional família
carioca após a morte do patriarca. O romance combina drama familiar, conflitos sociais e romances revelando características que mais tarde seriam aprofundadas na fase realista de Machado. A Mão e a Luva, 1884. Neste romance, Machado acompanha Guiomar, uma jovem determinada a decidir o próprio futuro, em uma sociedade marcada por convenções rígidas. A obra discute ascensão social, casamento e independência feminina, temas que seguem atuais, mais de um século após sua publicação. Yaya Garcia, 1878, último romance da fase romântica do escritor. Yaya Garcia aborda relações familiares, expectativas sociais e amadurecimento emocional. O livro já antecipa parte da profundidade psicológica que se tornaria a marca registrada da produção machadiana. Contos. Além dos romances, Machado de Assis também produziu alguns dos contos mais importantes da literatura brasileira. Textos como A Cortumante, Missa do Galo, Pai contra Mãe e O Espelho revelam a habilidade do autor em construir personagens complexos e críticas sociais em poucas páginas. Para muitos leitores, as coletâneas de contos representam uma excelente oportunidade para conhecer diferentes aspectos da escrita de Machado antes de mergulhar em seus romances. Espero que vocês tenham gostado. Curte aqui, comenta, compartilha, aciona o sininho, inscreva-se no canal, participe de tudo aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. E se cuidem.